Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar com um grupo que me pediu o tema epilepsia. Nós já falamos das epilepsias, que existem grupos, que é, na verdade, um conjunto de doenças e não apenas uma doença. Nós já falamos que nós temos que classificar as crises entre generalizadas ou focais ou parciais, e que nós também vamos classificar, o neurologista vai classificar o tipo de epilepsia que possui prognósticos bem diferentes entre si. Então essa parte nós já passamos. Então nós vamos falar hoje de um dos tipos que é muito questionado, muitas pessoas pedem, talvez seja a que eu recebo o maior número de pedidos para falar, que é a síndrome de West. Então, síndrome de West é um tipo de epilepsia. Por que que tem esse nome síndrome? Porque síndrome na medicina é dado quando eu consigo juntar um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome de West é uma síndrome clínica, quer dizer, as alterações que eu coloco para fazer o diagnóstico são clínicos. Então, não tem nenhuma alteração facial, porque as pessoas lembram muito síndrome genética, lembram muita coisa de síndrome de Down, onde existem o mesmo rosto, um rosto muito parecido entre as crianças portadoras de síndrome de Down. Síndrome de West não é isso. Síndrome de West é uma crise, é uma síndrome clínica. Eu preciso de três fatores. Eu preciso de três fatores para classificar uma criança como síndrome de West. Eu preciso que a crise convulsiva seja classificada como espasmos infantis. Espasmos, existe uma contratura muito rápida dos membros para frente ou para trás e que elas ocorrem em sequência, em cluster, em cachos. Ocorre uma sequência de contrações rápidas dos membros superiores para frente ou para trás. São os espasmos. Crise em espasmo. Eu preciso também ter um padrão no eletroencefalograma. O eletroencefalograma está alterado, porém é uma alteração específica que nós chamamos de hipserritmia. Então eu tenho que encontrar o padrão de hipserritmia no eletro dessa criança. E em terceiro, a síndrome de West é uma das síndromes epilépticas de grande prejuízo ao desenvolvimento neurológico. Então, com isso, mesmo que a criança tenha começado a ter crises há uma semana, eu já vou encontrar um atraso motor nessa criança. Então, o atraso faz parte da tríade para fazer o diagnóstico de síndrome de West. A síndrome de West acontece em crianças pequenas, porque esse padrão de hipserritmia é um padrão que surge em cérebros ainda imaturos. A criança que tem síndrome de West hoje, daqui a 3 anos, ela não terá síndrome de West. Porque mesmo que ela tenha crises, ela cresceu. Ela passou da idade, o cérebro dela mudou e agora ela vai fazer um outro padrão, que não será mais com hipserritmia. Então, a criança com síndrome de West, ao crescer, não terá mais síndrome de West. Ela teve síndrome de West, quer dizer, ela foi classificada no passado como síndrome de West. Agora, ela tem uma outra forma de epilepsia. Foi tratado com sucesso, você pode até, existe um percentual de casos, onde existe a normalização do eletro. O paciente teve síndrome de West, fez um tratamento e ficou com o elétron normal. Então, a evolução foi maravilhosa, já que síndrome de West é uma epilepsia refratária, de difícil tratamento. O que é que adianta dar esse nome, doutora? Por que dão um nome para essa? Por que fazem isso? Porque quando eu recebo um paciente
e eu classifico ele com síndrome de West, eu já tenho inúmeros trabalhos publicados, onde eu já sei quais são os tratamentos que tiveram melhor resposta e os que não tiveram nenhuma resposta. Então eu já pulo essa etapa. Os remédios que não tiveram efeito em trabalhos publicados, não adianta usar, eu não vou tentar. Então eu já vou para o grupo de medicamentos, de tratamentos que tiveram resposta para a síndrome de West, porque é um padrão muito bem reconhecido, é um padrão de epilepsia bem reconhecido. Aí eu vou tentar tratar o mais rápido possível. Então, a síndrome de West, quanto mais rápido feito o diagnóstico, melhor também será o prognóstico, porque nós temos que fazer um tratamento rápido. O ideal é que o paciente chegue e eu consiga fechar o diagnóstico com o eletro em uma semana. Isso é o meu ideal. Quer dizer, há poucos dias ele começou a ter crises, porque eu vou instituir o mais rápido possível o tratamento para o West e com isso eu tenho uma melhor resposta, melhores condições de resposta ao meu tratamento. Porém, eu tenho várias evoluções possíveis. O paciente pode ficar, como eu disse, com o eletro normal e sem nenhuma crise. Pode acontecer, é difícil, mas já aconteceu comigo, então pode acontecer com você também. E eu posso também evoluir para um outro tipo de convulsão. Quer dizer, o paciente para de ter os espasmos e começa a ter um outro tipo de convulsão e começa a ter um outro padrão no eletro. Ele pode evoluir para uma epilepsia generalizada, ele pode evoluir para uma epilepsia multifocal, ele pode evoluir bem ou mal para um padrão melhor ou tão ruim quanto síndrome de West. Porque existem padrões que também são epilepsias refratárias. E uma das evoluções não boas na síndrome de West é que esse paciente, ao crescer, ele evolua e entre num outro padrão, que se chama síndrome de Lennox-Gastaut, que também é uma epilepsia de difícil controle. Então, essa evolução de síndrome de West para uma síndrome de Lennox não é uma boa evolução. É um paciente, nos dois casos, ele continua tendo epilepsia e refratária, com difícil tratamento, quer dizer, difícil controle de crises e com um atraso, com um prejuízo importante do desenvolvimento neurológico, tanto da área motor, quanto da área de linguagem, quanto da área cognitiva. Então, na síndrome de West, eu trato, quanto mais rápido eu faça o diagnóstico, e eu posso ter diversas evoluções. Mas está errado uma pessoa dizer assim, chega para mim, eu queria marcar uma consulta com um paciente, minha filha tem 10 anos e tem síndrome de West. Eu já sei que ela não tem síndrome de West, que ela teve síndrome de West. Porém, o eletro de agora não tem mais síndrome de West. Então, ela teve síndrome de West, porque agora ela tem 10 anos, então não pode ter síndrome de West. Porque não é um padrão encontrado aos 10 anos de idade. É um padrão encontrado em crianças pequenas, até 2 anos e meio. Então, por isso, quem tem síndrome de West, no futuro não terá síndrome de West. Mas você pode dizer, doutora, ele já teve, no passado, ele foi uma síndrome de West. Que isso já dá para o médico dar uma ideia de qual já foi o padrão dele de epilepsia. E agora ele tem 2 tipos de crises. Você vai dizer dos 2 tipos. Ele pode ter uma crise generalizada e uma focal. E agora é este o padrão de eletro dele. E o eletro atual vai dar o padrão atual de crises convulsivas e de epilepsia. Então, síndrome de West é uma das síndromes mais solicitadas para esclarecimento, tanto no blog, quanto no Instagram, quanto aqui no canal da Neuropediatria para você. É uma síndrome não tão frequente. Claro que para o neuropediatra ela é mais frequente, mas eu não lhe digo que eu atendo todos os dias síndrome de West. Não, não atendo. Então, eu tenho pacientes com síndrome de West frequentemente, então, assim, todo tempo eu tenho alguns pacientes com síndrome de West, mas esse é o grande número de pacientes com epilepsia tem síndrome de West? Não. O maior número de pacientes com epilepsias possuem tipos de epilepsias de fácil controle,
de poucas alterações neurológicas e também com ótimo prognóstico. Então, a grande maioria das pacientes com epilepsia fazem uso de medicamento com controle total de crises e não possuem nenhuma alteração no seu desenvolvimento neurológico. Então, um número pequeno do grande grupo de epilepsia será classificado como uma epilepsia refratária. A epilepsia refratária ocorre normalmente em 5% do grupo de pacientes com epilepsia. E dentre o grupo de pacientes com epilepsia refratária, nós temos alguns tipos bem específicos. Síndrome de West é um dos tipos. Então, é uma síndrome clínica, é um tipo de epilepsia refratária e que nós precisamos ter os critérios para conseguir fechar o diagnóstico. Então, eu acho que ficou claro agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nos próximos vídeos. Se inscrevam no canal, dá um like quem gostou e compartilhem um vídeo caso queiram.